Olá, meus queridos amigos. Eu sou Wandre Regina, Júdice Costa, aqui da cidade de Garça, do estado de São Paulo, do Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade, Instituição Irmã Filomena. Mais uma vez estamos aqui com mais uma edição do programa Momento Coragem, do livro Coragem, de Chico Xavier, por Espíritos Diversos. Antes de começarmos, peço que entre em nossas redes sociais, dê o seu joinha e ative o sininho para que você receba sempre as nossas atualizações e que a nossa mensagem possa chegar a maior número de pessoas. Este programa tem o objetivo de levar a você um momento de reflexão, um momento de sentir que você não caminha sozinha e que você está sempre guiado por aquele que te ama, que é o nosso Pai Celestial, através da espiritualidade superior, dando para você a coragem de prosseguir perante as dificuldades da vida. A leitura de hoje é muito bonita e também muito conhecida, mas não custa explorar um pouquinho mais a mensagem trazida por ela. É a lição 23, na intimidade doméstica. A história do bom samaritano, repetidamente estudada, oferece conclusões sempre novas. O viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada. Não hesita em auxiliá-lo, estende-lhe as mãos, pensa-lhe as feridas, recolhe-o nos braços sem qualquer ideia de preconceito. Condu-lo ao albergue mais próximo, garante-lhe a pousada, ouvida confidências e permanece junto enquanto necessário. Abstém-se de indagações para o encontro do dever, assegurando-lhe a assistência com os recursos da própria bolsa, sem prescrever-lhes obrigações. Jesus transmitiu-nos a palavra, ensinando-nos o exercício da caridade real, mas até agora, transcorridos quase 2 milhões, aplicamos-la via de regra unicamente às pessoas que não nos comungam o quadro particular. Quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor. Espoliados nas melhores esperanças, em rudes experiências. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão, do erro, da tristeza e da provação, dentro de casa. Julgamos assim que a parábola do bom samaritano, que é sempre abençoada luz na vida externa, produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando aos vizinhos, companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir, sem nada perguntar. Emmanuel. Linda mensagem, né, queridos amigos? Então, vamos conversar um pouquinho sobre ela. Essa mensagem, como eu disse, é bem conhecida no meio espírita, que fala, né, do bom samaritano que parou para ajudar a um desconhecido, prestou-lhe serviços, prestou-lhe o socorro, levou a uma estalagem e enquanto ele não estivesse bem alojado e bem assessorado, ele não saiu do lugar. E somente se retirando após a comprovação, né, do quanto ele está sendo bem assistido, e pagou-lhe toda a dívida. É muito bom, é necessário que realmente tenhamos a compaixão pelas pessoas que não conhecemos, que possamos dedicar o nosso tempo à caridade, a dedicar a nossa atenção, os nossos ouvidos, nosso olhar, a nossa fala àqueles que estão necessitados e que nós não conhecemos. Isso Jesus nos ensinou, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Mas essa parábola, ela vem também abrir os nossos olhos que a caridade não está apenas circunscrita às pessoas que nós não conhecemos. A caridade começa dentro de casa, porque dentro de casa também encontramos criaturas problemáticas, e essas criaturas problemáticas também podem ver em nós seres problemáticos, seres com dificuldades.
Então é importante que tenhamos essa compreensão, essa compaixão, esse olhar compassivo também para com as pessoas que nós convivemos em nosso lar, o nosso vizinho, as pessoas com as quais trabalhamos, pessoas mais próximas, né? E na maioria das vezes não damos essa atenção a essas pessoas. Então, Jesus, através dessa mensagem trazida por Emmanuel, também nos esclarece que é fundamental sermos caridosos dentro de casa. Não adianta nós praticarmos toda a caridade fora de casa e dentro de casa não observarmos as necessidades que as pessoas que convivem conosco têm. Da mesma forma que gostamos, né, que olhem para nós, que verifiquem aquilo que estamos precisando, a mesma coisa precisamos fazer em relação ao outro. Ela nos ensina que a caridade que fazemos, tanto em casa quanto fora dela, quanto aos nossos vizinhos, aos colegas de trabalho, ela precisa ser sem interesse algum, desprendida de quaisquer pretensões, né? Precisamos praticar a caridade sendo o bem pelo bem. Somente assim ela realmente será benéfica. Quando nós praticamos o bem pelo bem, nós também nos sentimos melhor, porque não houve uma manifestação, uma atitude obrigada, e sim por compaixão, por amor, por aquela pessoa que realmente está necessitando. Sendo assim, ela se tornará muito mais efetiva, admirável, quando realmente, né, agirmos conforme esse samaritano agiu ao encontrar aquela pessoa, né, que foi vítima de malandros, de ladrões no percurso da estrada onde ele estava. E pensemos nisso, que caridade começa em casa. Não adianta nada sermos caridosos fora de casa, enquanto dentro de casa não temos um olhar de compaixão, um olhar de amor, um olhar fraterno para aquela pessoa que está necessitando. Se nós queremos que também tenham esse mesmo olhar para conosco, é importante que tenhamos para com o nosso companheiro de jornada, que são os nossos familiares. Estes sim estão muito mais próximos a nós, eles que nós precisamos realmente nos ajustar, porque a formação familiar sabemos que é importante para a nossa evolução espiritual, são os ajustes necessários que estamos trazendo de vidas passadas. Sendo assim, vamos ficar de olho, ficar atentos o quanto as pessoas que convivemos são importantes para nós. E é esta mensagem que Emmanuel quis nos trazer. Uma mensagem que, apesar de parecer curta, é de grande profundidade para nos fazer refletir sobre o quanto somos importantes na vida do outro, que convive conosco, e o quanto este outro é importante para nós. Porque se somos uma família consanguínea, antes de ser essa família consanguínea, estamos estreitando os laços da família espiritual. Então, que sejamos cristãos, que sejamos caridosos dentro do nosso lar, todos os dias, com paciência, com fé, com perseverança, tentando compreender o outro, tentando auxiliar o outro também na sua caminhada, nas suas dificuldades, tanto quanto gostaríamos que alguém fizesse por nós. Um beijo no coração de cada um e que Jesus os abençoe, florindo o caminho de cada um com muitas flores, com muitas bênçãos, com muito amor. Abraço fraterno a todos.